Por ordem, por ordem. O que foi? Anda cá, anda cá, anda cá, anda, anda. Está sossegadinhos, está bem? Vai para o chão. Bem, então vou falar-vos. Estou aqui com paixão. Olá e sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. Hoje venho fazer-vos uma atualização dos livros que tenho lido. Não tenho lido muita quantidade, mas tenho lido bons livros e livros grandes. Tenho feito algumas leituras conjuntas, boas leituras, e é sobre isso que vou falar hoje. A ordem que vou falar destes livros não é nenhuma ordem especial, é a ordem com que li, com que fui terminando as leituras. E primeiro vou falar-vos de The Secret Life of Albert Entwistle. Um livro que ainda não está editado em português, por isso li a versão original, de Matt Cain, que já tinha ouvido 2 ou 3 críticas bastante favoráveis deste livro, mas a mim não me preencheu, não me decepcionou-me um bocadinho, não foi tão bom como eu queria, e destas leituras todas foi o que eu dei menos estrelas. No Goodreads dei 4 estrelas, mas verdadeiramente eram 3 estrelas e meia. É uma história de mudanças e de descobertas da própria pessoa. É a história do Albert, que é um carteiro inglês que viveu uma vida muito solitária, uma vida muito negativa, sempre sozinho, cuidou da mãe durante muito tempo, não teve uma vida amorosa e trabalha nos Correios, ele é carteiro. Essa parte até foi engraçada, a ideia inicial está boa. Gostei das personagens, das várias personagens com as quais ele se vai cruzando, mas não consegui acreditar na história. A história para mim não é muito verosímil, não sei, ficou um bocadinho aquém. De início é demasiado negativo e depois no final, por contraste, achei demasiado perfeito, todas as coisinhas ali a acertarem-se e não sei, não achei assim uma história extraordinária como tinham dito que era, mas é uma história engraçada e vale bem a leitura. Gostei principalmente da personagem do Albert. Depois também tem muitas personagens caricatas e momentos divertidos também, e depois tem outros momentos também que nos levam a pensar. Mas pronto, é uma leitura leve, é uma leitura LGBT, ele é gay, é homossexual, e acaba por estar fechado no seu mundo e fechado no armário até à sua idade da reforma, e depois começa a descobrir coisas e começa a ver começa a haver uma mudança bastante grande, e acabamos por conhecer um bocadinho também do que foi a vida do Albert jovem. É uma história engraçada, é uma história leve,
que até aconselho a ler. A mim não me cativou assim tanto, mas tem tido boas críticas. Depois li numa leitura conjunta e já podem ver, aí já está no canal o vídeo final das opiniões e o vídeo da leitura conjunta que nós fizemos a nossa reunião de Zoom, e eu li Os Buddenbrook de Thomas Mann. E que livraço que este é! É um livro espetacular. Eu não vou adiantar muito porque, entretanto, já disse tudo e já está aí o vídeo. Uma saga familiar fantástica, brilhantemente escrita. Gostei muito da história, das personagens, das descrições da época, da sociedade, da cidade onde se passa. Tem muito para refletir também. É um calhamaço, mas lê-se muito bem, não é nada cansativo, as personagens são muito boas e tem passagens, tem capítulos fantasticamente bem escritos, que eu adorei este livro. É um livro que eu se calhar ainda irei ler daqui a uns anos, se ainda me for permitido, ainda irei ler. E quero ler mais de Thomas Mann. Fiquei muito interessado em ler mais obras deste autor. Esta é a segunda, mas quero ler mais. Ele tem mais algumas obras que me interessam. Depois, também uma leitura conjunta, e fui para o português. Eu não tenho aqui o livro porque acho que o emprestei, mas eu li A Ilustre Casa de Ramires, de Eça de Queiroz, e que bela leitura esta foi também. Gostei muito, 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 e foi tão bom regressar a Eça de Queiroz. Especialmente eu não conhecia nada deste livro e foi uma surpresa fantástica, foi uma surpresa muito agradável, porque é daqueles livros, não é do Eça Queiroz, as histórias passadas na cidade, mas sim histórias passadas na província. E eu gostei muito desta viagem no tempo, a um Portugal que já não existe e que é uma pena, e que nos deixa saudosos. Mas eu adorei esta leitura. Se ainda não leram A Ilustre Casa de Ramires, peguem no livro porque lê-se muito bem. Parece um daqueles filmes antigos. Tem um bocadinho também dos romances de Júlio Diniz, apesar de Júlio Diniz talvez ser um bocadinho mais inocente, mas pronto, é uma história no universo da província portuguesa. Tem um bocadinho também do romance A Cidade e as Serras, se já leram, do Eça de Queiroz. Gostei muito das personagens. A personagem principal é o Gonçalo Ramires e a casa é um personagem quase do romance. Uma casa bonita, uma casa de família, que tem uma torre que tem um papel que se distingue nesta história também. E é uma história de família, é um romance histórico também, porque tem duas vertentes. O Gonçalo está a escrever a sua história de família e nós damos a oportunidade de ler essa história. Então temos quase um livro dentro do livro e que vai alternando entre a história dos seus familiares e a história do que se está a passar no presente do Gonçalo Ramires. Mas depois o passado e a família têm também as suas influências no desenrolar da história no presente. É muito bom também
como crítica de sociedade. O Eça de Queiroz era fantástico nisso. E neste caso, por ser de província, tem aquelas pequeninas historietas que se cruzam umas com as outras. As personagens são muito engraçadas também, os amigos dele, a família, a irmã. Bem, já perceberam que eu gostei muito da ilustre Casa da Ramires. Eça de Queiroz é sempre Eça de Queiroz. Se ainda não leram, façam o favor de ler, porque é um bom livro para ler. Depois, já há muito tempo que eu queria ler, e também foi uma leitura que li em conjunto, entretanto a Editorial Presença fez uma segunda edição, porque ela estava esgotado há muito tempo, e eu queria ler porque já me tinham aconselhado bastante, muitas vezes tinham-me dito, olha, o livro é bom, leia que o livro é bom, leia que a história é interessante. E é A Elegância do Ouriço. Uma história mesmo interessante, é verdade. Dei 4 estrelas a esta leitura. Uma história muito interessante. As personagens, um livro de personagens, de um pequeno núcleo de um prédio de Paris, em que uma porteira e vive lá, e é a sua relação com algumas das pessoas do condomínio, do prédio. E tem uma criada portuguesa, a Maria, muito interessante também, e divertida, e um bocadinho divertida também. Por isso é um ambiente fechado, mas uma história bastante curiosa e sobre a condição humana, sobre o que é que nós damos aos outros, ou o que é que os outros esperam de nós, e as escolhas que nós fazemos quanto a esse aspecto. Se valerá a pena para os outros, se têm ideias pré-concebidas nossas, se valerá a pena explicarmos e darmos a conhecer, e se conhecemos alguém verdadeiramente, ou se temos aquelas ideias pré-concebidas e ficamos por aí. É uma história que também toca este assunto. Tem um final inesperado, tem um final que pelo menos eu não esperava, mas é uma história muito boa, e é uma história da Muriel Barbery, que eu achei muito interessante e que aconselho a todos a lerem este livro. Depois, outra leitura também que li em conjunto. Estas leituras, o que eu tenho lido é tudo ou com um grupo ou com outro grupo, mas tenho lido sempre em conjunto. Já sabem que eu gosto bastante de fazer leituras em conjunto e de discutir essas leituras. É o que me dá mais prazer, e nós descobrimos tiramos sempre do livro muito mais, porque em vez de termos a opinião, não gosto de grupos grandes, mas gosto de grupinhos pequeninos, e temos sempre a opinião de 3 ou 4 pessoas que às vezes tiram do livro coisas diferentes, porque temos experiências de vida diferentes. E outro livro que eu li também foi o Ressurgir, de Margaret Atwood, uma das minhas autoras favoritas. Já tinha este livro ali, era dos cristais que estavam encalhados, e já tinha para ler há bastante tempo. É um livro diferente, talvez um bocadinho complexo, mas uma escrita fabulosa da Margaret Atwood. E o que é que eu dei 4 estrelas a esta leitura. Achei a história que é necessário pensar nesta história, o que às vezes, por isso não é um livro leve, é um livro que nos dá para pensar e para discutir, instiga mesmo à discussão. Ainda bem que eu li com a Susana e com a São, que assim
foi possível discutirmos o livro e darmos as nossas opiniões sobre o que estava a passar-se. Muito bem escrito. É a história de uma mulher que volta à casa dos pais. O pai desaparece, pelo menos não dá sinais, e eles viveram, o pai vive num sítio inóspito, num sítio no Canadá, numa pequena ilha, numa casa, tipo uma cabana no bosque dessa ilha, e ela volta à casa, vai acompanhada de um namorado e vai acompanhada de outro casal, e volta à casa para tentar descobrir o que é que se passou, o que é que se está a passar. E o livro reflete muito bem o isolamento do lugar e o isolamento das personagens, porque apesar de serem personagens que vivem na cidade, também têm os seus isolamentos. Ela é uma personagem complexa que regressa à sua vida, ao que ela foi ali, é um regresso a casa, uma viagem introspectiva, tanto física como psicológica, do retorno a alguém que já fomos anteriormente, e depois é o ressurgir da pessoa e descobrir tudo o que aconteceu, mas está muito, muito, muito bem explicado. Muito interessante de ler, uma história bastante interessante e muito bem escrita, como a Margaret Atwood faz sempre. Ainda não li nada dela que eu não gostasse, por isso uma obra que eu aconselho também a lerem e a que leiam mais a obra de Margaret Atwood. É uma das minhas escritoras favoritas. Depois, também já está no canal a conversa de Zoom sobre esta leitura, que foi uma leitura extraordinária, que me surpreendeu muito, e estou a falar da Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Também não me vou alongar neste livro, porque já está aí a conversa, onde nós falamos e damos as nossas opiniões sobre a leitura, sobre o que tiramos, mas é principalmente uma grande viagem e uma grande obra dedicada a Paris do ano 1482, com toda a beleza, a brutalidade da sociedade parisiense, a sociedade francesa, um bom retrato de época, um fantástico retrato da cidade, da política, das pessoas, das gentes daquela época e, claro, da catedral. O livro foi escrito para chamar a atenção aos leitores e aos parisienses para as catedrais, os edifícios, a arte gótica que estava a ser destruída, para dar lugar a novas linhas de arquitetura. E o Victor Hugo escreve esta obra para mostrar o que é que era a arte gótica na arquitetura e chamar a atenção para o que estava a acontecer. Tem personagens muito boas, claro. Tem o Corcunda de Notre Dame. Acho que no Brasil o livro chama-se mesmo o Corcunda de Notre Dame, não Notre Dame de Paris. As personagens são muito interessantes, têm partes bastante caricatas e que criticam a sociedade, grandes críticas de sociedade, e depois tem a história de ficção que está alternada com alguma descrição
e assim, disseram-me que era cansativo por causa das descrições dos monumentos, descrições da cidade. Eu não achei nada cansativo. Foi uma leitura muito agradável, tanto essas partes como as partes históricas. Está muito bem balanceada as duas partes, por isso nós vamos, não é só descrições e depois só história. Se fosse só a história, eu acho que seria pouco, por isso acho que está muito bem, mas é a minha opinião. Por isso todas estas descrições históricas, descrições arquitetónicas, descrições que nos mostram, é um retrato da cidade de Paris, da época, fantástico, muito bonito. Gostei muito, fiquei com muita curiosidade de viajar novamente para Paris. Eu já estive na Catedral, já estive em Paris, mas queria ver lá agora, depois de ter estado nesta obra, com estes novos olhos que tenho. Também tenho curiosidade, claro, em ver a renovação da Catedral após o incêndio. E pronto, foi uma obra que eu adorei, que eu gostei mesmo muito. Depois li uma não ficção, um livro que foi apresentado numa exposição de orquídeas que eu organizei em Lisboa, do fotógrafo Luís Afonso, Aire e Candeeiros, Campo de Orquídeas Silvestres. É um livro sobre a área da Serra da Aire e da Serra dos Candeeiros, e tem o ponto de partida de união de tudo isto, de tudo o que se passa neste livro, é as orquídeas silvestres, muitas espécies de orquídeas silvestres que existem nesta zona, que são brilhantemente fotografadas. A edição está fantástica, mas entretanto nós ficamos a conhecer a zona, muito boa apresentação. Temos tudo o que se passa naquela zona. As orquídeas chegam a um ponto que parecem quase uma desculpa para nos dar a conhecer tudo o que existe naquela região. E depois tem fotografias lindíssimas. O fotógrafo, o autor, Luís Afonso, é um fotógrafo extraordinário, tem imagens muito boas, e não só de orquídeas, mas também da região e de tudo o que podemos encontrar. É um livro para se ler de uma ponta à outra, não é um livro de campo, até porque a edição de capa dura, muito cuidada, o papel escolhido, a gramagem, a qualidade das fotografias. Não é um livro para levarmos para o campo, é um livro para termos em casa e um livro para lermos, porque está muito interessante. Tudo o que é aqui referido está brilhantemente escrito, e é um livro que eu aconselho a todos os que gostam de natureza, de passear no campo, de conhecer estas zonas, de viajar por Portugal. É um livro muito interessante, e especialmente também quem gosta de orquídeas. Aire e Candeeiros, um campo de orquídeas silvestres, de Luís Afonso. Dei 5 estrelas a esta leitura, uma edição de autor, que está muito boa. E é assim que termino. Foram estas as leituras que me têm acompanhado nas últimas semanas. Boas leituras, livros que me têm ocupado bastante tempo, porque são livros, a maior parte deles são livros grandes,
e não são livros de todo maçudos, mas são livros que, pronto, demoram a ler, até porque eu não sou um leitor muito rápido, mas livros que me têm agradado bastante e leituras das quais eu tenho tirado muito. E vocês digam-me o que é que têm lido, digam-me se algum destes livros, se alguns ficaram interessados em algum destes livros, se já leram algum destes livros e se compartilham as minhas opiniões. Desejo a todos boas leituras e até à próxima.